duram esta seleta plateia, juventude aqui presente, entusiasta como sempre. Aqui está falando não o advogado, não o professor universitário, não o promotor público, não o procurador de justiça, não o magistrado e não o ex-presidente de um tribunal. Pura e simplesmente está aqui falando o professor instrutor de bandas escolares por mais de meio século. Fascinado pelas bandas desde a tenra idade, quando e então assistia aos majestosos desfiles da mocidade aqui ocorrentes durante a Segunda Guerra Mundial, chamavam-lhe a atenção o brilho e a sonoridade dos instrumentos. Na época, tambores e cornetas pertencentes às diversas bandas de colégios tradicionais da capital. Com a queda do presidente Getúlio Vargas em 45, morrem os grandes desfiles da juventude e, por via de consequência, morrem aqui as fanfarras. Todavia, 9 anos após, em 1954, surge uma centelha de entusiasmo na busca do reerguimento daqueles grupos musicais até então silentes. E a causa dessa centelha foi a vinda ao Rio Grande do Sul da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais, a fim de abrilhantar a inauguração, pelo senhor Presidente da República, do Monumento ao Imigrante em Caxias do Sul. Ao regressar para Rio de Janeiro, a Marcial dos Fuzileiros fez 2 apresentações, uma em Porto Alegre e uma na cidade do Rio Grande, de onde partiu a bordo de um navio escola, o veleiro Guanabara. A apresentação no solo rio-grandino mexeu profundamente com a sensibilidade do professor de música do Colégio Estadual Lemos Júnior, o senhor Jorge Mário Gustavo Schmidt, que com o apoio integral do diretor do estabelecimento, professor Harry Kramer de Lima, e do dedicado servidor Golbery Farias, tratou de transformar a então banda de tamboreiros e corneteiros em banda marcial. Desta forma, em 56 era formada a primeira banda escolar gaúcha no gênero. E esta banda, em 29 de junho de 1958, viria a Porto Alegre para brilhantar a festa de inauguração do novo prédio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, sendo que, momentos após, participou dos festejos pela conquista pelo Brasil da Copa do Mundo da Suécia, 1958. Convites surgiram então para que a mesma se apresentasse em outras cidades. Foi então que a Banda Marcial Lemos Júnior, ao se apresentar em Pelotas, despertou a atenção da comunidade do tradicional Colégio Gonzaga, fazendo com que surgisse o interesse em dotar a aludida escola laçalista de um grupamento musical semelhante àquele rio-grandino. Liderando o movimento Procriação, o então prefeito-geral do colégio, irmão Feliciano, entrou em contato com o Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, solicitando a vinda de um integrante da banda marcial daquela corporação. Atendido o pedido, chegou em Pelotas o sargento Werneck, verdadeira autoridade no assunto, eis que dominava a todos os tipos de instrumentos e que se propôs a organizar e treinar a banda do Gonzaga nos moldes da Marcial dos Fuzileiros, aperfeiçoando a musicalidade daquela com a introdução de um naipe de trompetes e um naipe de trombones, instrumentos não integrantes da banda militar que servira de modelo. Exitoso trabalho, o mesmo despertou a atenção da Escola Técnica Federal de Pelotas, que montou uma brilhante banda marcial, que fez grandes apresentações nos chamados concursos estaduais de bandas promovidas pelo Conselho Municipal de Turismo de Porto Alegre. A partir daí, o setor educacional de nosso estado foi tomado por uma verdadeira febre de criação de bandas marciais, sediadas em inúmeros municípios gaúchos, movimento que se manteve até a década de 70, quando então as bandas foram sendo extintas, em especial na capital, onde o alunado, levado por interesses outros,
perdeu o entusiasmo de participar da banda de sua escola. Hoje, aqui restam pouquíssimas, sendo que o movimento de bandas salva-se em algumas cidades do interior, cujas corporações participam ou de concursos ou de festivais, mantendo-se assim a tradição. Todavia, não é de serem esquecidos momentos marcantes de algumas grandes bandas que brilharam na década de 50, 70. A emoção causada pela banda marcial Dourencio na plateia de Porto Alegre em sua primeira apresentação pública, em especial, naquela manhã cívica, o choro comovido dos moradores vizinhos do prédio 800 da Rua Riachuelo, ao verem concretizado o sonho de 123 jovens executantes da Ponte do Rio Quai, Canta Canta Passarito e Sensi. Esses 123 assim distribuídos: 120 executantes instrumentistas, um mor, um contramor e um mascote. A emoção proporcionada pelo Colégio do Carmo ao abrir o desfile da Festa da Uva em Caxias do Sul, bem como ao ser proclamada vencedora em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, do concurso estadual, vencedora do concurso estadual de bandas laçalistas, certame promovido pela então TV Difusora. A emoção causada pela apresentação da banda da Escola Técnica Parobé, ao abrir o desfile noturno da U63, Universiade, Jogos Olímpicos Universitários, no Estádio Olímpico, executando a Marcha dos Granadeiros. A emoção decorrente da velha rivalidade em Santa Maria, entre as bandas do Colégio Santa Maria, cognominada Banda Irmão Leão, e a banda do Colégio Estadual Manuel Ribas, a Banda do Maneco, desafio que ocorria ao redor da Praça Saldanha. A emoção que causou a banda do Colégio 15 de Novembro de São Gabriel, ao descer a Avenida Borges na capital, executando em pianíssimo a bela peça de nosso cancioneiro popular, As Pastorinhas, também conhecido como a Estrela d'Alva. A emoção decorrente da conquista pela já cinquentenária banda do Colégio São João, dos títulos Banda de Ouro e Banda Hors Concurso. A emoção fruto das recentes conquistas pela banda marcial Juliana, dos títulos de tricampeã estadual de bandas, tetracampeã estadual categoria sênior e campeã sul-brasileira de banda. A emoção decorrente da participação da banda marcial do Colégio Gonzaga em Porto Alegre, por ocasião da inauguração do monumento ao laçador. E agora uma pergunta fica no ar: por que este pronunciamento foi nominado como a história de um entusiasta? Que sedução exerciam as bandas sobre aquele admirador das mesmas, sem que sequer fosse ele professor de educação física ou de música, e sim tão somente um professor de biologia? Sem falsa modéstia, através da observação, tornou-se um autodidata no métier, a ponto de que em 1957 fez ressurgir a banda do Colégio Anchieta, ainda sob a forma de fanfarra, e com a qual, no ano subsequente, participou do desfile da mocidade, puxando o Colégio Sidinheiro. O autoaprendizado forçou-o a obter conhecimento sobre os instrumentos de formação de uma banda, repassando aos componentes da mesma. Seguiu-se o convite da direção do Colégio Rosário para que aquele instrutor reorganizasse a fanfarra daquele estabelecimento. Exitosa missão, no ano seguinte, surgiu então a festejada banda marcial rosariense. Ficando conhecido na área, recebeu o professor Sandro convite das direções de diversas escolas, tanto da capital como do interior. A relação das mesmas foi alguns minutos atrás divulgada pelo protocolo desta cerimônia. Já na década de 80, quando então promotor de justiça em várias comarcas do estado, atendeu a pedidos e estruturou bandas marciais em escolas daquela região. Esta foi a breve história de um entusiasta por bandas. E agora, já septuagenário, não mais se aproxima o momento em que ele passará para outro plano. E quando tal ocorrer, os que lá estiverem presentes irão identificar uma voz de ordem unida que assim ecoará: banda ao meu comando, sentido! Obrigado.